amada Igreja do Senhor, que bom encontrá-los mais uma vez neste domingo para estarmos adorando juntos ao nosso Deus. Vamos fazer a leitura bíblica? Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 8 e me acompanhe nessa leitura. Salmo de número 8 diz o seguinte, a palavra de Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois colocaste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e daqueles que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e o vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo colocaste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que atravessa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém. Ore comigo neste momento para louvarmos ao admirável nome de Deus. Senhor meu Deus, louvamos o teu nome. Quão admirável és tu, ó Pai. Quão maravilhoso és tu, Senhor. Obrigado porque, mesmo sendo tão grande, Senhor, tão maravilhoso, tu te relacionas conosco, com um homem, Senhor, que é tão pequeno. Pai, obrigado pelo teu amor e porque continuamente tu cuidas da nossa vida, da nossa família. Quero pedir, Senhor, que tu estejas nos guardando sempre, nos abençoando, Pai. Abençoa, ó Deus, a tua igreja nessa noite, Pai. Que tu venhas a se manifestar no coração da nossa igreja através dos louvores, através das palavras, de maneira, Senhor, que eles recebam de ti a mensagem, Pai, que tu queres falar com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento, vamos realizar a nossa oferta. Você tem a oportunidade de estar ofertando de maneira virtual. As contas da igreja vão aparecer agora na tela. E você tem a oportunidade de entregar o teu dízimo e a tua oferta. Faça isso com alegria, com o coração aberto, porque Deus se agrada daquele que dá com alegria. Amém? Enquanto você oferta, eu gostaria de dar um rápido aviso. Nesta semana, estaremos aqui na nossa região entrando na segunda fase da retomada. As igrejas já vão abrir com 20% da capacidade. No entanto, a nossa igreja está marcado o retorno apenas para o dia 6 de setembro. Achamos melhor aguardar mais um pouco enquanto nos organizamos internamente para que, ao retornarmos aos nossos cultos, estejamos com todas as medidas de segurança realizadas. Então, fique orando, continue firme na sua oração, porque logo, logo estaremos nos encontrando mais uma vez no nosso templo. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando, meu querido. Do meu coração e tudo que há em mim, entrego o meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a
canto esta canção de entrega-te, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Esta é a hora da adoração.
Olá, meu povo, graça e paz, que a misericórdia de Deus nos assista todos os dias. Estamos aqui para mais um momento de meditação e reflexão na palavra do Senhor. Como é que você está? Como é que você se encontra? Como é que está a sua família? Antes de entrarmos na palavra, eu queria aqui trazer um aviso, na verdade, uma explicação para os amados irmãos da nossa comunidade. Estamos aí com o nosso coração ansioso para o retorno de nossos cultos presenciais, né? Então, temos uma agenda, programamos-nos para o dia 6 de setembro. Mas talvez você pergunte, mas pastor, a autorização já foi dada a partir, digamos, do dia 23, nós já poderíamos fazer culto? Sim, você está certo. A partir do dia 23, agora de agosto, nós já poderíamos ter culto, 23 e dia 30. Só que em face da situação, da realidade que nós vivemos, nós já passamos tanto tempo, já esperamos tanto tempo e nós achamos conveniente, nós achamos mais sensato nós passarmos mais 2 semanas, nós darmos mais 2 semanas para podermos voltar para o culto presencial. Então, é essa justificativa, tá? Então, nossa data, guarde aí, de retorno para o dia 6 de setembro. Nós temos uma série de recomendações que posteriormente vocês terão acesso, a gente vai compartilhar essas orientações para a nossa comunidade. Mas já estamos aqui nos programando, organizando a igreja, tudo direitinho para receber os irmãos com muita alegria. Claro, né? Lamentavelmente ainda não é tempo de abraços, nem de aperto de mão, mas pelo menos é tempo da gente ver fisicamente um ao outro, pelo menos estar a 1,5 metro de distância, melhor do que através da tela, né? Eu creio que você concorda comigo, ok? Então vamos lá, vamos orar. Quero orar pela sua vida. Eu quero dizer para você que nós temos orado continuamente pela igreja, pelos irmãos. Eu sei que infelizmente não podemos ter contato com todos, mas os irmãos que fazem parte da nossa comunidade, membros e congregados, nós temos colocado diante do Senhor e sabemos que Deus tem cuidado de todos nós. Então eu quero colocar a sua vida, a sua casa diante do Senhor nesse momento. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento em que nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, para cultuar ao Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir a mensagem. Eu oro nesse instante pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor continue com sua mão estendida sobre cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor esteja guardando-nos, protegendo-nos e livrando-nos de todo mal. Obrigado, Senhor, por sua misericórdia e sua graça derramada sobre nós. Abençoa o teu povo, vem nos fortalecer, que possamos juntos, logo em breve, estarmos reunidos para cultuar ao Senhor presencialmente ali em nosso tempo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que possamos perseverar em oração, esperando o tempo todo, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que a nossa confiança permaneça em Ti em todo o tempo. Abençoa nesse momento a leitura da Tua palavra e a mensagem que será compartilhada, que será pregada. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Pois bem, então é sempre uma alegria quando podemos compartilhar a palavra do Senhor. Eu espero que o que Deus tem trazido para nós tenha sido relevante ao seu coração e tenha contribuído para torná-lo uma pessoa diferente, para mudar o seu coração, abrir a sua mente e fazer com que Deus seja glorificado cada vez mais através da sua vida. Que Deus continue nos abençoando e que a palavra ouvida seja sempre acompanhada de um compromisso e de uma decisão de colocarmos em prática. Certamente Deus falará conosco através da sua palavra, mas que esta fala seja aplicada aos nossos corações. Abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 1 ao 11. Vamos ler. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes.
Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nesse momento, que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. O Senhor que conhece a sua vida e a minha vida, que o Espírito Santo esteja falando conosco. Mas vamos lá. Esse capítulo, o capítulo 15, ele trata da ressurreição do nosso Senhor. Eu creio que em todo o Novo Testamento esse é a parte das Escrituras em que aborda de uma maneira muito mais profunda, muito mais extensa sobre esse tema, mais do que em qualquer outra parte das Escrituras. Então o capítulo 15 ele trata sobre isso. Nós temos aqui Paulo tratando de um dos assuntos mais relevantes da nossa fé cristã, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está aqui como que refrescando a memória dos coríntios, tanto que ele diz: irmão, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês. Ou seja, Paulo está trazendo aqui um lembrete aos coríntios sobre esse assunto, uma vez que ele já havia pregado sobre tal doutrina. Então Paulo volta a falar. Por que Paulo volta a tratar sobre esse assunto? Por que Paulo está, uma vez já tendo pregado sobre isso, ele volta a discutir, a debater e a ensinar esse mesmo assunto? Nós temos aqui uma razão muito clara. Você encontra isso no próprio capítulo, mas a partir do versículo 12, nós temos aqui alguns irmãos dentro da igreja de Coríntios, que devido à sua fraqueza doutrinária, devido à falta de entendimento e aprofundamento de conhecimento dessa doutrina, eles estavam em dúvida sobre a ressurreição dos cristãos. Depois que morrer a gente vai ressuscitar mesmo? Aquela situação, eles estavam com essa dúvida. E isso é muito sério, porque desta forma eles estavam negando também a ressurreição do nosso Senhor, porque um tema tem a ver com o outro. Por exemplo, a nossa certeza de ressurreição após a morte, onde está a nossa garantia disso? Onde é que nós nos agarramos nessa certeza? Na ressurreição do nosso Senhor. Por isso que Paulo, ele faz primeiro essa abordagem, ele traz aqui essa espécie de resumo, ele trata aqui do Evangelho de uma forma resumida e ele enfatiza exatamente os principais pontos da ressurreição: morte, sepultamento, ressurreição do nosso Senhor, que esse é o ponto mais relevante da doutrina, ou seja, a doutrina da ressurreição dos mortos, o ensino sobre a ressurreição dos mortos, está fundamentada ou atrelada, ancorada na ressurreição de Cristo. Por isso que ele aborda. E ele vai trazendo aqui algumas confirmações
né, das tradições do Antigo Testamento, quando ele fala segundo as Escrituras, ele faz referência ao Antigo Testamento, aquilo que o Antigo Testamento apontou sobre a ressurreição de Cristo. Ele vai dando aqui provas, evidências dessa ressurreição, segundo as Escrituras, testemunhas oculares, né, os apóstolos que foram testemunhas aí da ressurreição de Cristo. Então é um assunto muito importante. Só que hoje, o que Deus falou ao meu coração, o que saltou ao meu coração para compartilhar com os irmãos é especificamente o versículo 9 e o versículo 10. Quando Paulo ele passa na sequência do discurso, você pode voltar ao texto, na sequência do discurso, Paulo faz uma consideração muito importante sobre si, sobre ele. Isso me chamou muito a atenção e por isso que eu gostaria de pontuar aqui, né, algumas ideias, trazer aqui algumas ideias para que a gente venha refletir. No versículo 9 ele diz assim, porque eu sou, falando de que ele também foi testemunha, ele fala, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então ele faz essa referência, aí no versículo 10 ele diz, mas, ou seja, porém, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Aí eu fiquei pensando, o que Paulo se tornou por causa da graça? Qual foi os resultados da operosidade dessa graça, que aí a gente pode dar como tema sobre, né, o poder da graça, ou a operosidade da graça de Deus na vida do cristão. Quais são os resultados da operação dessa graça na vida de Paulo? Ele diz, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. O que Paulo se tornou pela graça? O que a graça fez na vida de Paulo? Quais os frutos que a gente pode perceber na vida desse homem por causa da graça? Como é que ele diz que ele aproveitou a graça, essa graça não se tornou vã, ele aproveitou e trouxe aqui grandes resultados. Então eu fiquei pensando sobre isso. Então, e a partir dessa fala, eu queria apresentar, a partir da vida do apóstolo Paulo, a operosidade da graça na vida do cristão. Os frutos dessa operação. Então vamos começando por Paulo, né? Ele diz, olha, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. O que foi que ela fez na vida? Primeira coisa, o primeiro e grandiosíssimo fruto, eu creio que você deve concordar comigo, a ser ressaltado dessa graça, o que operou na vida desse homem foi uma poderosa transformação, né? Uma grandiosíssima e poderosa transformação. Paulo fora transformado de perseguidor dos cristãos a perseguido. Nós aprendemos que a graça de Deus, quando derramada sobre a nossa vida, ela é poderosa, ela tem o poder de nos transformar em pessoas melhores. Nós mudamos completamente, nós mudamos para melhor. Há um resultado muito eficaz na vida daquele que recebeu a graça de Deus. Aprendemos que a graça, ela transforma qualquer ser vivente, por pior que ele seja. Eu penso que os cristãos, né, vamos imaginar aqui que os cristãos daquele tempo que olhavam para Paulo, jamais imaginariam que Paulo pudesse se converter. Jamais imaginariam que aquele homem se tornasse ou se transformasse no que se transformou. Paulo era um homem cruel, assassino, impiedoso. Ele não tinha misericórdia nenhuma para com aqueles que professavam a fé cristã. Você vai ver isso ao longo de vários escritos, quando Lucas fala sobre ele.
né, quando no momento da sua conversão ele respirava, o texto fala que Saulo ainda respirando ameaças contra, né, os cristãos, isso fala como se fosse uma fera procurando os cristãos para aprisioná-los, torturá-los, fazê-los negar a fé e matá-los. Era esse o homem. Então ele perseguia brutalmente e muitos eram assassinados friamente por esse homem. Então, como eu disse, se existisse um homem que os cristãos talvez pensassem assim, cá, que jamais seria convertido, um deles seria Paulo. Mas a graça o alcançou. A graça alcançou Paulo e o tornou um dos maiores instrumentos na pessoa que, depois de Cristo, eu penso que depois de Cristo, o homem é a pessoa que mais influenciou e ainda influencia todas as eras, especificamente no cristianismo, foi o apóstolo Paulo, o maior líder de todos os tempos. Cara, foi transformado de uma maneira que até hoje a sua vida, os seus escritos, né, as suas cartas, o seu testemunho influencia a nossa vida. Então, um cara que era cruel, um cara que não queria os cristãos, que perseguia, que desejava matar, alguém que abominava a fé cristã naquele contexto, ele simplesmente foi transformado. Então nós poderíamos dizer que a graça transformou Paulo. A graça mudou a vida de Paulo. Mas essa transformação, meus queridos, essa transformação ocasionada em sua vida, ela se evidencia em vários aspectos. Você vê que no versículo 9, aqui nós temos uma demonstração de humildade. Quando ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo sabia quem ele tinha sido. Ele sabia qual tinha sido, mesmo tendo consciência de perdão, mesmo sabendo que Deus o havia perdoado, mas ele sabia quem ele tinha sido, e isso o deixava humilde. A graça de Deus na nossa vida nos torna humildes, nos tira do campo ou da base de orgulho e soberba e nos leva para a humildade. Foi isso que Paulo se transformou. Paulo era soberbo, Paulo era um homem orgulhoso, várias razões para isso. E quando ele se converte, ou quando ele foi convertido, na verdade, né? Porque alguns dizem que Paulo não se converteu, ele foi convertido. O Senhor agiu de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida e ele se transformou numa pessoa humilde. Você vai ver isso em vários outros momentos de suas cartas, quando ele fala de maneira humilde, reconhecendo a sua total dependência de Deus. Amados, onde existe graça, não há espaço para o florescimento ou a frutificação ou desenvolvimento do orgulho e de um viver independente de Deus. Paulo tinha seu viver independente, Paulo vivia da sua maneira, achava que estava fazendo certo, agia segundo o seu próprio entendimento, ele era senhor de sua história, ele era dono de sua vida. Mas quando nós nos convertemos, nós perdemos esse senhorio de nós mesmos. Quando a graça nos alcança, quando essa graça é derramada, nós nos submetemos a um outro senhorio. Outro passa a mandar a nossa vida e não nós mais. Tanto que Paulo diz, né? Ele disse lá aos Gálatas, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele faz essa declaração, isso é uma demonstração de que a graça operou eficazmente. A graça o tornou, ao invés de senhor de sua própria história, num servo, agora com um coração disponível, com um coração obediente, com um coração submisso ao Senhor ou àquele que derramou graça sobre a sua vida. E a gente pode ver isso na segunda carta aos Coríntios, essa perspectiva quando ele fala, eu acho muito interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, deixa eu ler aqui para os irmãos, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, é por meio de Cristo que temos, a partir do versículo 4, é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade, ou em outra versão, a nossa suficiência vem de Deus. Isso demonstra humildade, isso demonstra dependência, isso fala de transformação que se evidencia nesses aspectos da sua vida. A graça, ela nos prepara para vivermos uma vida de total dependência do Senhor. Paulo nos ensina isso. A graça de Deus concedida sobre a sua vida, a graça de Deus derramada sobre a vida de Paulo, fez com que Paulo passasse a viver em total e plena dependência ao Senhor. Portanto, no verso que ele falou, que ele disse no versículo 8, né? Mas olha, eu sou o menor dos apóstolos. Eu nem mesmo sou digno de ser, eu não mereço isso, eu não mereço esse título, porque eu sei o que eu fiz. Isso é reconhecimento de humildade, esse reconhecimento humilde, isso fala de humildade. Ele não era digno de estar ali. Como nós precisamos em nossos dias de homens e mulheres de Deus, de cristãos com essa mentalidade. A graça nos transforma em pessoas humildes. O que nós temos visto, infelizmente, lamentavelmente, é o contrário. Pessoas se considerando dignas e merecedoras de seus títulos, de suas posições, posições que alcançaram por causa da graça, títulos que lhes foram confiados, ou missões que lhes foram dadas por causa da graça. Irmãos, se nós conseguimos isso, se Deus nos colocou onde colocou, se nos deu o que nos deu, não há mérito disso nenhum para nós. Não há merecimento nenhum. Tudo isso é graça. É graça de Deus, é favor que nós não merecemos, é o favor de Deus derramado sobre nós e que nós não merecemos. No entanto, a sua transformação não se mostra apenas em aspectos de humildade, de dependência, não. Sua transformação também ela se evidencia através de uma mudança de mentalidade, de mente, de conceitos e de valores. Paulo teve, pela graça, seus conceitos e valores completamente transformados. Carta dele aos Filipenses, você pode ver aí, Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Paulo, ele vai dizer, olha, se tem alguém que poderia se vangloriar, esse alguém seria eu. Ele começa aqui a elencar os seus títulos. Títulos esses que para aquele tempo eram nobríssimos, excelentes, que trariam grandes honrarias. Ele diz, olha, é verdade, eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. E ele vai dizendo, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, olha o que diz o versículo 8, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero, nessa versão aqui, NAA, diz assim, e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Considero, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ou seja, todo aqueles seus títulos, ele disse, olha, isso aí não tem valor nenhum para mim, isso não tem mais nenhuma importância, é isso que a graça faz. É essa operação que a graça faz quando é derramada sobre nós, quando nós estamos mergulhados, submergidos, banhados por essa graça, é isso que ela opera em nós.
aquilo que poderia ser honraria nesta terra, aquilo que poderia ser, que tem seu valor, é importante, mas Paulo diz, olha, isso para mim não tem valor nenhum. Sabe por quê? O que era importante para Paulo? Ele teve uma mudança. Aí ele vai dizer, no versículo 14, ele vai dizer o que realmente era importante para ele. A graça faz assim na nossa vida, muda nossos conceitos, muda nossos valores, nós passamos a valorizar, a graça nos ajuda a valorizarmos aquilo que de fato Deus valoriza. O foco da nossa vida, os nossos projetos são mudados, são transformados. Vejam, o que ele diz, versículo 14 do capítulo 3 de Filipenses: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um outro objetivo. A perspectiva dele não era mais naquilo que era terreno. A perspectiva de Paulo agora era celestial. A perspectiva de Paulo agora era eterna. A perspectiva de Paulo agora era espiritual. Eu tenho um alvo. Assim que a graça faz em nós. Ela tira os nossos olhos da terra, ela nos faz esse desprendimento, arranca a nossa visão terrena e coloca na eternidade. Paulo diz, eu tenho outra perspectiva, eu tenho outro prêmio, eu tenho um outro objetivo. O seu prêmio era chegar à semelhança de Cristo no céu. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo demonstra agora que a graça havia mudado completamente a sua perspectiva, mas não somente isso, ela não só evidencia, quando derramada na nossa vida, que somos humildes, dependentes, que há essa transformação de mentalidade, não, ela nos dá a percepção e o entendimento de que Deus nos ama. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala do amor de Deus por sua vida. Quando ele escreve a sua última carta, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, ele fala do cuidado de Deus. A graça nos faz ver que Deus nos ama e que em meio a qualquer circunstância Ele cuida de nós. Isso é graça. Mas a graça de Deus, ela muda os nossos relacionamentos. Depois que Paulo se converte, ele começa agora a ter uma nova visão nos seus relacionamentos. Primeiro, o seu relacionamento com Deus. Isso é inegável. Quando a graça de Deus é sobre nós, o primeiro relacionamento que muda é meu relacionamento com Deus. Não tem como nós continuarmos na ignorância, nós continuarmos nas trevas, quando nós conhecemos a graça. Então, nós passamos a ver Deus de forma diferente. Nós passamos a compreender de maneira diferente. Então, nosso relacionamento com Deus é mudado. E, consequentemente, em razão disso, as nossas relações horizontais, elas são afetadas. Os nossos relacionamentos, Paulo, nós vamos ver em Atos 9, quando fala da sua conversão, ele passa agora ali a frequentar um novo grupo de amigos, de amizade, ele passa ali a conviver com os discípulos, ele passa a ter relacionamentos com outras pessoas que tinham mais ou menos a sua mesma visão. Relacionamentos saudáveis são possíveis em nossas vidas quando essa graça poderosa é nos concedida. O meu e o seu relacionamento pode ser mudado. Podemos viver relacionamentos saudáveis a partir dessa visão, a partir desse entendimento, a partir do efeito da graça de Deus em nós. Mas não são os nossos relacionamentos que são afetados por essa graça. Nós vamos vendo em uma de suas cartas falando nisso. Paulo escreveu quase 50% dos escritos do Novo Testamento pertence a Paulo. Os 27 livros, 13 cartas são de sua autoria. Glória a Deus por isso. Então nós temos muitos exemplos, muitas lições. Por exemplo, quando ele escreve na carta para Filemão, uma carta maravilhosa, eu acredito que você conhece, quando ele trata ali sobre perdão, mas ele não fala só sobre perdão. Nós vemos o que é a graça, o poder da graça de Deus na vida de uma pessoa, tornando Paulo uma pessoa pacificadora,
que se importa com o outro, ele tem empatia por Onésimo, que era o escravo que fugiu de Filemon e havia se convertido, e agora ele precisava voltar para a casa do seu senhor, e Paulo faz essa mediação. Isso fala do poder da graça sobre nós, que nos capacita a sermos pacificadores, a aconselhar as pessoas, a exortar as pessoas a tomar as atitudes certas. E Paulo, nessa carta que trata sobre perdão, nós vamos entender que quem conhece verdadeiramente a graça sabe que o perdão faz parte do seu cotidiano. Você conhece essa graça? Existe graça sobre a sua vida. Se existe graça, existe compreensão do perdão, tanto no dar o perdão quanto no pedir o perdão. Quem conhece essa graça, quando nós nos relacionamos com essa graça, quando essa graça está sobre nós, não existe espaço, não existe lacuna em nosso coração para ressentimentos e amarguras. Essa graça, ela é notória na vida de Paulo, em outras evidências da sua transformação, que Paulo tinha um coração grato. Escrevendo aos Filipenses, ainda no capítulo 4, ele consegue reconhecer aquele que tem a graça de Deus sobre a sua vida, ele consegue entender o perdão de Deus por si, consegue ser grato a Deus por isso. Ele não esquece, ainda que saiba que é perdoado, mas ele sabe de onde Deus o tirou. E ele tem essa compreensão do perdão pessoal, e ele consegue também ser grato para com aquelas pessoas que lhe abençoam. Compreensão do perdão de Deus sobre a nossa vida, do que Deus nos fez, nos torna pessoas gratas, gratas para com o Senhor, e grata também para com as pessoas que Deus usa para nos abençoar. No capítulo 4, a partir do versículo 10, nós vamos ver Paulo aqui agradecendo aos filipenses pelo que eles fizeram por ele, pelo apoio, pelo incentivo, pelas contribuições, como isso foi importante para Paulo, e ele relata isso aqui na carta, você pode ver depois, você pode ler e conferir, Paulo falando, olha, muito obrigado porque vocês me ajudaram, porque vocês foram comigo, porque vocês me abençoaram, outros não estiveram, mas vocês estiveram comigo. Gratidão, reconhecimento, gratidão ao Senhor e aqueles que Ele usa para nos abençoar. Isso é fruto dessa graça de Deus em nós. Aí a gente vai ver que nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar Paulo dizendo, olha, eu aprendi o contentamento, eu sei qual é o segredo, né? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Esse contentamento, irmão, só pode ser fruto da graça. Quando há contentamento no nosso coração, isso demonstra, evidencia que essa graça está sobre nós. Paulo mostra isso. Ele sabia lidar com toda e qualquer situação. Aí nessa mesma parte ele vai demonstrar, né, o versículo que é conhecidíssimo de todos nós, o Filipenses 4,13, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Está falando dessa graça que o habilita com força, força especial, força sobrenatural para enfrentar qualquer circunstância. Nós vivemos dias cristãos desse último tempo, dessa última era aqui, né, desses últimos dias. Nós vivemos momentos em que nós não queremos passar por momentos difíceis, mas nós devemos entender que a graça de Deus sobre nós, quando essa graça nos é concedida, Deus já nos capacitou a enfrentar qualquer circunstância, qualquer situação. Se existe graça sobre a sua vida, Deus já lhe capacitou a enfrentar qualquer tipo de problema. Mas nós caminhamos para o final, não por se esgotar as evidências da transformação na vida de Paulo, não, nós teríamos horas e dias aqui falando sobre o que Deus fez através da sua graça na vida de Paulo. Mas ele diz uma coisa interessante, ainda em Filipenses, capítulo 1, versículo 12, ele diz, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha que interessante, a graça de Deus sobre nós, ela abre a nossa visão, ela nos faz enxergar oportunidades
em situações, em momentos dos mais difíceis que nós podemos enfrentar. O que foi que tinha acontecido? O que tinha acontecido com Paulo? Perseguição, prisão, açoites, atacado por feras, rejeitado, acusado, apedrejado. Aí ele dizia assim, olha, tudo isso aí nada mais do que foi oportunidade, contribuiu para que eu pregasse o Evangelho. Como é que nós podemos enxergar isso? Não tem outra maneira, não tem outra explicação, irmãos, a não ser a graça. Por essa graça nós conseguimos, através dessa graça em nós conseguimos tirar proveito até das situações mais dolorosas e difíceis da nossa vida. Então, nós temos aqui esse poder, nós temos essa força sobrenatural sobre nós. Paulo foi um homem que não jogou a toalha, ele não conheceu ou não conhecia a palavra da existência. Foi um homem, um cristão indesistível. Quando ele escreve sua última carta na masmorra, a segunda carta a Timóteo foi a sua última carta, vivendo ali os últimos dias, já que antecedia o seu martírio, ele diz assim, ele faz uma declaração, diz assim, olha, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Essas frases ou essa fala é de alguém que nunca jogou a toalha. Por mais que ele tenha passado por situações adversas, mas a graça de Deus o capacitou a enfrentar todos aqueles momentos e ele chegar e dizer o que ele disse. Somente por essa graça, quando ele escreve também na carta a Tito, ele vai dizer que essa graça ela é poderosa para a nossa salvação, mas ela nos ensina a um viver santo. A graça me habilita a viver em santidade. Ele diz que a graça, Tito 2, 11 e 12, ele diz, a graça nos ajuda a renegarmos as paixões ou a uma vida impiedosa e nos qualifica, nos habilita a vivermos uma vida de forma sábia, sensata, justa e piedosa, que glorifica ao Senhor enquanto nós esperamos a sua vinda. É tão somente disso que eu e você precisamos. É tão somente dessa graça poderosa que nós necessitamos ser revestidos. Então, eu queria que você parasse, você fechasse seus olhos e refletisse um pouco. Meus amados, é muito fácil falar do que Paulo se tornou a partir de sua biografia, a partir de sua história. É muito fácil nós detectarmos, percebermos os frutos. E que frutos? Frutos maravilhosos, inúmeros frutos que foram colhidos na vida desse homem por causa da graça de Deus. Como sua história nos influencia, né? Sua história nos traz grandes lições. Nós entendemos que a partir do que Deus fez na vida de Paulo, nós nunca devemos desistir da conversão ou de acreditar na conversão de uma pessoa, por pior que ela seja. Aquele que hoje é o maior problema. Aquele que hoje é o maior problema. Se você pensar em alguém que você acha que nunca vai se converter, alguém perverso, alguém que não tem nenhuma simpatia com misericórdia ou graça. Você imaginar, era assim Paulo. E você vai entender que aquele que hoje pode ser o maior problema, amanhã ele poderá ser a maior bênção. Era assim Paulo. Foi assim com ele. Vimos a vida dele. O que a graça, como ele disse lá no versículo 10, a graça, mas eu sou o que sou pela graça. Eu queria perguntar, o que a graça de Deus nos tornou? O que você se tornou? O que eu e você temos nos tornado por causa dessa graça? O que ela muda em nós? Quais são as transformações que as pessoas podem perceber na nossa vida? Quais são os frutos que a operosidade dessa graça nos traz? A graça na vida de Paulo não foi inútil. Nós sabemos disso, o mundo sabe disso.
muitos até que não são cristãos sabem exatamente sobre isso, mas e na nossa vida? Quais são as transformações? Aí eu pergunto, você tem essa graça sobre a sua vida? Existe graça sobre a sua vida? Você conhece? Ela já lhe foi concedida? Essa maravilhosa graça? Se ainda não há, hoje é dia de salvação. Hoje é oportunidade de você reconhecer. Hoje é momento de você dizer: Deus, eu não tenho essa graça. Derrama sobre mim essa graça. Talvez você tenha tentado fazer muitas coisas, ou tentado ser uma pessoa diferente, mas pela sua própria força, pela sua própria capacidade, você não vai conseguir. Você precisa de graça. Eu preciso de graça. Nós precisamos dessa graça para sermos transformados, para sermos pais melhores, melhores filhos, melhores esposos, melhores profissionais, cristãos que verdadeiramente glorificam a Deus. Nós precisamos dessa graça. Você pode, aí onde você está, clamar ao Senhor. Reconhecer que você não conhece a graça. Nem todos que estão na igreja e que carregam uma Bíblia e que dominam certos conhecimentos, nem todos esses conhecem a graça. É algo prático, é vida, evidencia transformação e glorifica o nome do Senhor. Você pode, de maneira muito humilde, reconhecer que não tem, e clamar ao Senhor para que Ele derrame sobre a sua vida essa graça poderosa, que a sua maravilhosa graça seja derramada sobre nós, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor nos ensina nesse momento. O Senhor nos leva a pensar e a refletir sobre esta tão poderosa graça. Senhor, eu preciso viver debaixo dessa graça. Que assim seja na vida de todos aqueles que assistem e escutam essa mensagem. Que o Senhor derrame da sua graça que transforma, que liberta, que salva, que muda e que glorifica o teu nome. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa do Filho Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.